Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui do curso Variáveis Manipuláveis do Treinamento de Força. E nessa aula eu irei falar sobre repetições de treinamento. Repetições nada mais é, dentro do treinamento, o movimento propriamente dito, que ele é executado de duas formas, de uma forma isotônica, que é com o movimento, e de uma forma isométrica, que é sem o movimento. Então, repetições nada mais é que contrações, que ciclos de contrações. No treinamento isotônico, é definido como a execução completa de um ciclo de movimento composta por duas fases. Uma dessas fases é chamada de fase concêntrica e outra dessas fases é chamada de fase excêntrica. Ah, professor Davis, mas eu tenho que explicar dessa forma para o meu aluno, fase concêntrica, fase excêntrica. Não precisa, mas você precisa fazer ele entender que existe dentro de cada repetição fases. Se o treino é isotônico, ou seja, com o movimento, que na prática do treinamento de força, na 95% dos casos é usado movimentos isotônicos, com concêntrico e excêntrica. Apenas em pouquíssimos casos, nós veremos logo mais adiante, que se utiliza o treino isométrico, ou seja, sem movimento. Existe uma contração, mas sem movimento. O próprio nome já fala iso, que é parado mesmo, métrico, de tamanho, Então, existem essas duas formas. Precisarei falar concêntrico e excêntrico? Não. Nós poderemos substituir o que acontece na prática, a palavra concêntrica, por um ciclo, por uma fase positiva. A fase positiva de contração muscular. E o excêntrico, uma fase negativa de contração muscular. Talvez você até já tenha ouvido esses dois termos, não é verdade? Que é o quê? Na negativa faz dessa forma, na positiva daquela outra forma, com determinado tempo. Vou colocar um vídeo aqui que vai ficar mais fácil de você entender, principalmente você que está iniciando aí seus conhecimentos em musculação, em relação a essas duas fases, ok? Aqui nós temos o vídeo, então, ao lado, Tem a imagem. E eu vou apresentar para vocês aqui agora, com a ajuda desse vídeo, o que é a fase concêntrica e o que é a fase excêntrica. Não pode haver dúvidas quanto a isso daqui, porque ele vai trazer como base todo o resto aí do conteúdo nosso, tá ok? Vamos lá. Então, eu tenho lá o movimento, está no início, Eu dei um pause aqui. Quando o músculo é um exercício chamado rosca Scott, feito num aparelho, tá? Quando o músculo bíceps, que é o motor principal, que é esse músculo aqui, do braço, ele está em ação. Quando ele se contrai, ou seja, as fibras musculares encurtam, essa é a fase concêntrica. O nome já fala, indo para o centro, As fibras musculares se unindo ao centro do músculo. Então, concêntrica, que nada mais é que isso aqui, Vou soltar, soltei, Foi, segurei, pausei de novo. Então, essa fase de puxar, ela é uma fase concêntrica, tá ok? Porque o músculo encurtou. Aqui eu usei o termo, o ato de puxar. Precisamos tomar muito cuidado na musculação com essas questões de puxar e empurrar, porque é daqui que vem a maior parte da confusão de quem não entende o que é concêntrico e excêntrico. Porque passa a acreditar que toda vez que você puxa, é concêntrico, é positivo, e toda vez que empurra e retorna, é negativo. E não, tá, pessoal? Não decore dessa forma, porque alguns exercícios vai dar confusão, tá ok? Você precisa decorar o seguinte, concêntrico é quando o músculo encurta. Então, quando o músculo motor primário, o músculo principal que você quer que atue naquele exercício, obviamente, se você quer trabalhar com musculação, a primeira coisa que você precisa saber é cada exercício, qual músculo principal ele atua, o motor primário daquele exercício.
Se esse motor primário ele encurta durante um movimento, esse movimento ele é concêntrico, ou seja, ele é positivo, é a fase concêntrica, é a fase positiva. Se é uma contração onde ela alonga, ou seja, retorna ao início do movimento, ele é uma fase excêntrica, ou seja, negativa, que seria nada mais que isso aqui, ó. Vai começar a excêntrica, excêntrica, concêntrica, excêntrica, concêntrica, voltou, alongou, o músculo contraiu, concêntrica, voltou, excêntrica, contraiu, encurtou, excêntrica, ok? Então, espero que você tenha entendido, tá ok? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Já no treinamento isométrico, podemos definir repetição como a duração da ação muscular em um determinado ângulo. Como isométrico, assim como eu já expliquei, ele é parado, é um movimento parado, né? Não tem ciclo, não tem fase concêntrica e excêntrica, simplesmente está parado. E aí, essa fase é determinada por um tempo. No treinamento isométrico, define repetições, uma duração da ação muscular em um determinado ângulo. Quanto tempo a pessoa vai ficar nesse determinado ângulo? Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o vídeo. Olha lá, ó. Concêntrico, ele está voltando, parou. Ó, veja que parou no meio do caminho, né? No meio do caminho ali, o músculo está parado. Imagina um indivíduo de verdade lá na academia parado com determinada quantidade de carga nesse ângulo. Isso aqui é um ângulo de movimento. Ó. É um ângulo. Nesse ângulo. Quanto tempo ele vai ficar? Então, quando você pensa em treinamento isométrico, as repetições ela não é dada dentro de um ciclo. Então, um concêntrico, um excêntrico, né? Negativo, positivo, negativo, positivo. E eu quero que você faça 10 repetições. Seria o quê? 10 vezes negativo e volta para o... 10 vezes positivo e volta para o negativo. Positivo e volta para o negativo. Isso no isotônico, no primeiro exemplo. Nesse segundo exemplo, o praticante está parado, é isométrico. Então, ele não tem ciclo de positivo e negativo. Então, não tem como você falar em quantidades. Ah, faz 10 vezes. É por tempo. Você vai ter que prescrever por tempo. Ó, quero que você fique nesse ângulo 30 segundos. Então, 30 segundos foi um tempo. É uma repetição, uma única repetição de 30 segundos parado naquele ângulo. Tá ok? No geral, pessoal, nós utilizamos muito mais o isotônico, assim como eu expliquei. Em pouquíssimos casos, utilizamos o isométrico. Quais seriam esses casos? Lesão muscular, por exemplo. O indivíduo tem uma dor no cotovelo, na articulação do joelho, e com isso, toda vez que ele vai fazer o isotônico, né, com movimento concêntricos e excêntricos, dói muito a articulação dele, e esse indivíduo está se reabilitando. Então, é interessante que o treinador na musculação, para ele não perder a função de força ali e toda a capacidade osteoarticular e muscular, ele vai continuar treinando, mas não mais de forma isotônica, mas sim isométrico. Então, você tira as repetições e coloca repetições com tempo de maneira parada, ou seja, isométrica. Esse é um caso de reabilitação. Utiliza-se muito o treinamento de força isométrico. Em outros casos que eu já atuei, pessoas que substituíram um osso por uma prótese. Eu já trabalhei uma vez com uma senhora que o úmero dela não era mais um osso, era uma prótese. Por isso ela não tinha amplitude total do movimento do cotovelo. Então ela não conseguia fazer grandes amplitudes de movimento. Eu tinha que trabalhar com ela com carga bem levinha, com concêntrico e excêntrico, né, de forma dinâmica, mas em curto, porque ela não tinha amplitude total e doía um pouco. Então, para aumentar mais a força desse músculo dentro da reabilitação, eu colocava os ângulos parados, porque ela não tinha amplitude no movimento completo. Então, era melhor trabalhar força com isométrico. Esse é um segundo caso, tá? Um terceiro caso, por exemplo, alguns atletas de algumas modalidades que precisam aumentar muito a sua força em determinado ângulos de movimento.
porque o atleta está fraco naquele ângulo, né? Fez um teste lá de força angular com ele, e naquele ângulo esse atleta precisa aumentar muito a força e está fraco. Então você coloca um isométrico com altas intensidades de carga para ele ficar de forma isométrica naquele ângulo, com o objetivo de aumentar a força só naquele ângulo. É bastante difícil de usar isso aí, é mais com atletas profissionais de algumas modalidades, em alguns casos muito específicos, mas existe, é importante você saber. Mas a gente vai se atentar muito mais nesse curso ao primeiro exemplo, tá? As repetições isotônicas mesmo, que encurta e retorna. Fase negativa, fase positiva, fase negativa, fase positiva, tá ok? Você precisa decorar isso de uma maneira bem clara, tá? Essa é a primeira questão das repetições. E dentro das repetições, existem as repetições máximas e as repetições submáximas. É um outro tipo de características de conhecimento que você precisa ter. O que seria repetição máxima? Seria RM. Eu vou tentar explicar da melhor maneira. Já falei sobre esse mesmo conteúdo no curso Métodos Metabólicos e Tensionais. Se você for lá assistir esse curso depois, vai ter uma abordagem um pouco diferente da que eu vou fazer aqui agora, tá ok? Mas o que seria repetições máximas? O próprio nome fala, é quando você vai realizar um número de repetições máximas, ou seja, que você não conseguiria realizar uma outra. Aquela quantidade de repetição foi o teu máximo, não daria para você fazer a próxima repetição. Vou explicar de uma outra forma que você vai entender melhor. Não tem como o indivíduo virar para você e falar assim, eu realizei 10 repetições máximas. Não tem como também você prescrever numa ficha de treinamento, que é um dos erros mais grossos que eu vejo há muito tempo, esse conhecimento eu já tenho ele acho que até mais de 20 anos, porque antes de ser professor eu era praticante e eu já tinha esse conhecimento. Não tem como uma pessoa prescrever para ele, faz assim, ó, faz 3 séries de 10 repetições, mas eu quero que você faz 10 repetições máximas, tá? Aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer 10 repetições máximas. A pessoa vai lá, coloca uma carga que para ela é pesada, vai ser difícil atingir os 10, tudo bem, mas ela faz 10 e guarda a barra ali e fala assim, ó, fiz 10 máxima. Não tem como garantir que foi máxima. Nem o professor, nem o instrutor consegue garantir que foi máxima e nem, me desculpa, e nem o praticante vai conseguir garantir que é máximo. Por quê, pessoal? Você só consegue garantir que é máximo se você tentar a próxima repetição e você não conseguir. Lembrando que uma repetição ela é composta por 2 movimentos, um ciclo de 2 movimentos, da fase positiva, que é a concêntrica, e da fase negativa, que é a excêntrica, certo? Se você não consegue realizar a fase positiva, que normalmente é a primeira que falha, né? A positiva não é quando o músculo encurta, quando você inicia o movimento, o músculo está fechando, ele está tendo que contrair, é onde o gasto de energia é muito maior do que comparado ao retorno, que ele só retorna equilibrando essa carga, né? Controlando o retorno, a velocidade desse movimento. Daqui a pouco, em outra aula, nós iremos falar sobre velocidade de execução. Então, na fase excêntrica, se controla principalmente a velocidade de execução. Mas o gasto de energia da fase negativa é muito menor do que na fase positiva. Então, é justamente na fase positiva que você vai primeiro finalizar, ou seja, você não vai conseguir realizar o próximo movimento. Então, vamos entender. Uma pessoa foi lá e pediu para eu executar 10 repetições máximas. Eu coloco X carga. Não adianta eu fazer 10, parar e falar assim, foi difícil, foi o meu máximo e guarda, se eu não tentei fazer a 11ª repetição. Eu preciso tentar fazer a 11ª repetição para ter certeza se a minha 10ª foi a máxima. Quando eu tentar fazer a 11ª repetição e eu conseguir realizar toda a fase concêntrica e excêntrica, quer dizer que eu realizei a 11ª.
Eu só vou saber que a minha 11ª foi a máxima se eu tentar realizar a 12ª repetição. Se eu conseguir realizar a 12ª repetição com muita dificuldade ali, né? E conseguir, puxei, finalizei a positiva e vou retornar então a negativa, porque isso é garantido. Negativa é garantido. Retornei a negativa. Então eu fiz de forma completa a 12ª repetição. Eu só vou saber então se eu fiz 12 repetições máximas se eu tentar a 13ª. Aí eu vou lá e começo a puxar a 13ª. Tá difícil. Chegou na metade do caminho do movimento, eu vou e não vem, não dá. Tive que parar o exercício. Agora sim eu tenho a certeza absoluta que com aquela carga X, né, com aquela quantidade de carga que estava lá, eu fiz 12 repetições máximas. Eu só consigo garantir que 12 foi máxima se eu tentei executar a próxima, a 13ª. E assim, pessoal, é sempre, sucessivamente. Então, eu só sei que 10 é máxima se eu tentei fazer 11ª e não consegui. E ainda tem que tomar cuidado com a falta de vontade, a falta de motivação. Porque às vezes a pessoa sabe que no programa dela está escrito 10, daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte de prescrição e eu vou orientar para não prescrever com números específicos de repetições, justamente para não acontecer esse erro por parte do praticante. Ele pode simplesmente chegar no número 10 e como você explicou para ele que ele precisa tentar fazer o 11º e caso ele não consiga, aí sim ele sabe que 10 foi a máxima, ele vai fazer a 11ª e vai desistir na metade, não vai dar aquele sangue máximo dele. Então, para ter certeza que um RM, que você atingiu um RM, não, tá? Desculpa, um RM é outra coisa, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que as repetições máximas de determinada realmente foi máxima, é se eu ir até o meu máximo e tentar a próxima série. Fadiguei na 15ª, eu não aguentei finalizar a 15ª, falhou na fase positiva. Eu sei que então 14 repetições foi o meu RM, 14 repetições máximas. Eu falhei só na 20ª. Na 21ª, eu fiz 21. Na 21ª, eu não consegui realizar o movimento completo, fase positiva e negativa. Falhou na positiva. Então, eu consegui fazer 20 repetições máximas. Tá? Eu espero que você tenha entendido o que é repetição máxima. Então, por exemplo, na hora da prescrição, a orientação principal, que ela seja feita ali na ficha de treino, é dessa forma aqui, ó. Tá? De 10 a 12 RM. Professor, sempre de 10 a 12 RM? Não, aqui é só um exemplo para um tipo de objetivo que nós não iremos abordar aqui agora. Né? Mas eu posso. De 8 a 10, tá? De 10 a 15 RM. De 12 a 15 RM. Então eu tenho uma determinada faixa que eu quero que a pessoa, né, pratique essas repetições máximas. Já nós vamos ver que repetições máximas se trabalham com praticantes avançados de treinamento. Já nós chegaremos lá. Eu escolho uma faixa. Essa faixa ela vai determinar se o estímulo é mais metabólico ou mais tensional. Metabólico e tensional não é conteúdo desse curso, é um conteúdo de um outro curso aqui do canal, Métodos Metabólicos e Tensionais de Treinamento. Depois você vai lá e assiste ele. E os conhecimentos irão se integrando um ao outro e você vai ampliando, tá, o seu nível intelectual de conhecimento com o assunto. Então, mas eu escolhi uma faixa. Por que é importante escolher faixa? Porque o aluno ele vai ficar tentando dentro dessa faixa. E na prática vai acontecer como? Ele olha na ficha dele, está lá, ó, 10 a 12 RM de puxador alto. Tá? Um exercício para trabalhar latíssimo do dorso, no passado chamado de grande dorsal. Então, tá lá, 10 a 12. Ele vai lá na lajotinha lá e coloca lá 50 quilos. Aí ele começa, né? Ele já aqueceu, já alongou esse músculo, obviamente, ele começa. Primeira repetição, segunda, terceira, quarta, nona, começou a ficar difícil. 10ª, tá difícil, mas ele finalizou a fase concêntrica inteira. Então retornou, fase
excêntrica, 11ª conseguiu também, 12ª conseguiu também, 13ª ele conseguiu também, 14ª ele tentou e não conseguiu, soltou o peso, voltou a barra. Veja que nesse exemplo, esse indivíduo ele conseguiu realizar 13 repetições máximas, porque ele tentou fazer a 14ª e a falha aconteceu na 14ª. Então, 13 repetições foram máximas. Mas, na ficha dele não está pedindo para ser de 10 a 12 repetições máximas? Sim. O que você tem que orientar essa pessoa a fazer? Aumentar um pouquinho a carga. Coloca mais peso. Veja que agora você está aprendendo a aumentar a carga de uma maneira fundamentada. Você não está aumentando a carga porque o teu cliente acha que está leve, está sentindo que está leve. Ah, você acha que está leve? Então faz, que eu quero ver qual vai ser o máximo de repetições que você quer fazer. Aí ele foi lá e conseguiu fazer 15 e a proposta era fazer entre 10 e 12. Ah, realmente, está leve. Vamos aumentar. Aumentou, aí agora na segunda série, suponhamos que ele consegue fazer só 11. Ou seja, ele tenta fazer a 12ª, mas ele falhou na 12ª. Então, completa, ele fez 11 repetições máximas. 11 não está dentro da faixa de 10 a 12? Sim. Você vai precisar aumentar a carga? Não. Até porque, dependendo do tempo de intervalo, que nós iremos falar em outra aula sobre tempo de intervalo, como manipular o tempo de intervalo, dependendo do tempo de intervalo que ele tiver, ele não vai conseguir recuperar todos os substratos energéticos do músculo. Então, naturalmente, nem 11 ele vai aguentar mais. Pode ser que ele aguente só 10, pode ser que ele aguente só 9. Então, pessoal, quando se trabalha com repetições máximas, o importante é sempre ir até o máximo. Essa é a regra número 1. Ir até o máximo. Você aborda o teu cliente exatamente dessa forma. Eu também sou nutricionista, eu atendo muitas pessoas por paciente. Então, às vezes, o meu cérebro aqui até confunde o paciente com o cliente. Quando eu estou lidando mais com educador físico, é cliente. Quando eu estou lidando mais com nutricionista, é paciente, né? Então, veja bem. Então, veja só. Eu me perdi aqui um pouquinho. É sempre importante você abordar dessa forma as explicações para o teu cliente. Que é importante ele ir até o máximo. E para ele entender fácil, a primeira regra número 1. Siga sempre primeiramente a regra número 1. Ir até o teu máximo. A questão do que está, a prescrição que está escrito lá na fichinha lá, de 10 a 12 RM, isso aqui é a regra número 2. A mais importante não é você fazer de 10 a 12. O mais importante é você ir até o teu máximo. É a única forma que vai garantir que o teu músculo sofreu o máximo de estímulo para resultado em treinamento. Principalmente se o resultado for hipertrofia, ganho de massa muscular. Então, regra número 1, vai até o teu máximo. Se o teu máximo passa de 12 repetições máximas, a gente aumenta a carga. Então, acrescenta mais carga no exercício. Se o teu máximo não está chegando nem a 10 repetições, a gente vai diminuir essa carga. E essa manipulação de carga aumentando ou diminuindo, ela pode acontecer a qualquer momento do seu treino. Ah, como assim, Dr. Davis? Por exemplo, a primeira série, ele vai lá e conseguiu fazer 12 repetições máximas. Você fala, legal. Suponhamos que a proposta é que ele faça 4 séries. Na primeira série, ele fez 12 repetições máximas. Se você não conseguiu entender ainda o que é uma série, não se preocupe. No próximo vídeo eu vou falar sobre série. Você vai entender o que é série. Vai ficar até mais fácil você entender as questões de série e repetições dentro de uma série. Ok? Não se preocupe. Você pode ver a próxima aula e depois retornar nessa aula aqui novamente. Uma hora ou outra o conhecimento vai fechar na sua cabeça aí. Tá ok? Então vamos voltando aqui. Suponhamos que o teu aluno, você quer que ele faça 4 séries entre 10 e 12. Na primeira série ele conseguiu fazer 12 repetições máximas. Isso é sinal que ele tentou fazer a 13ª, mas não aguentou, certo? Então, ele parou no 12.
Suponhamos que o tempo de intervalo dele foi de 1 minuto, 60 segundos. Aí ele foi fazer a segunda. Na segunda, ele conseguiu fazer só 10. Porque ele tentou fazer a 11ª, mas não aguentou. Está dentro, né? Ele fez a primeira 12, a segunda 10, ele está dentro da faixa. Você precisa mexer na carga? Não. Agora ele vai para a terceira, ele descansou de novo 60 segundos, ele vai para a terceira série. Na terceira série, ele só aguenta 8. Ou seja, ele tentou fazer 9, mas ele não aguentou. Ele falhou na 9. Então, é que sinal que completa, ele só fez 8. Aí, 8 na terceira série está dentro da faixa proposta? Não, não está dentro. O que você vai ter como treinador, então, fazer para ele entrar dentro dessa faixa na sua quarta série? Ele fez 3. Né? A primeira ele conseguiu 12, na segunda ele conseguiu 10, na terceira ele só conseguiu 8. Ou seja, você vai ter que reduzir a carga para que na quarta série ele consiga fazer um pouco mais de 8. Você vai ter que usar do seu bom senso em verificar o quanto você vai reduzir, porque não será muito a redução, para ele subir um pouquinho. Cada grupo muscular, cada articulação vai exigir um aumento ou diminuição na manipulação dessas cargas de uma maneira de quantidade de carga diferente. Tá? Isso aí vai da sua experiência. Tendo esse conhecimento aqui, é a base de tanto você ir praticando e lembrando. Se não está entendendo tudo, volta um outro dia, um outro momento, com mais calma e tranquilidade, assista esse vídeo de novo e você vai pegando. Tá? O bom é que você vai conseguir assistir esse vídeo várias e várias e várias vezes até você entender. Tá ok? Eu espero mesmo de coração que você entenda isso daqui, porque isso é muito importante para a intensidade total de treino daquela pessoa que você está ajudando ela. As questões das repetições máximas. É isso que vai determinar se um treino ele vai ser realmente efetivo ou não. Claro que todas as outras variáveis são importantes, mas essa é a principal delas. Tá ok? E aí, vamos falar então agora das repetições submáximas. Nós falamos de repetições máximas, né? Aquele máximo de esforço, a última gota ali de energia que meu músculo tinha para fazer. Agora vamos falar de repetições submáximas, que normalmente se usam uma quantidade de número e as letras R, S, M, ou seja, repetições submáximas. Um erro comum que eu vejo muitas vezes em umas fichas de prescrição de exercício, quando eu entro na academia e começo a olhar, só de eu catar uma ficha e bater o olho rapidinho, eu visualizo algumas coisas, eu sei se a pessoa que está sendo orientada, ela está realmente sendo bem orientada por um bom profissional ou não. Muitas vezes nem tem, só tem lá na ficha assim, 3 séries de 15, 3 séries de 10, 4 séries de X repetições, mas não tem se é RM ou se é RSM. Ah, doutor Luiz, mas isso não é importante. É importante sim, se você trabalha dentro de uma academia, ou se você é personal, mas você instrui de maneira adequada o teu cliente, ele vai saber já o que é repetições máximas ou o que é repetições submáximas. Ah, mas eu preciso explicar para um iniciante o que é repetições máximas? Não, repetições máximas não. Na hora certa que ele não for mais iniciante, você vai explicar o que é repetições máximas. Mas você vai explicar para ele que não é para ele fazer repetições máximas. Não é para ir até travar o músculo dele, até ele não aguentar mais fazer uma fase concêntrica, até ele falhar na fase positiva. Você vai explicar para ele que isso não é para acontecer. Por que não? Porque o excesso de inflamação, de estímulo nesse músculo pode ser extremamente prejudicial para ele. Tá? Porque ele é iniciante, vai ter um excesso de inflamação, de catabolismo muscular, catabolismo proteico, que talvez a capacidade de recuperação dele desse catabolismo, ou seja, da destruição desse músculo, seja bem menor do que a capacidade de adaptação do organismo dele. Então ele não vai construir mais massa muscular, pode até ser que ele reduza a massa muscular, tá? Ou pior, né? Lesione. Tá? Faça esse músculo sofrer uma inflamação muito grande e lesione. Ou uma outra coisa muito negativa, ele fique com tanta dor muscular, que ele vai odiar você, vai odiar a musculação, a academia e não volta mais.
Ou pior, ele vai ter que tomar anti-inflamatório, como acontece com um monte de gente. Se você está acostumado a viver nesse mundo, você sabe disso. Iniciantes tomando anti-inflamatório porque está doendo demais. Tudo por uma má qualidade na prescrição do exercício. Então você vai explicar para o seu iniciante que não é para ele falhar enquanto ele é iniciante. Ele vai fazer repetições submáximas. Quando ele perceber que já está começando a ficar um pouco difícil, ele para. Isso é repetições submáximas. Eu prescrevo assim, ó, por exemplo, 15 RSM. É o único, como que eu poderia dizer? Apenas para iniciante, eu reconheço que prescrever repetições fixas é benéfico. Como assim, Dr. Davis? Por exemplo, faça 3 séries de 15 repetições. Fez 15, para. Ou seja, é fixo, 15 fixo. Para o avançado, não. Faz 15, para. Quem garante que ele foi até o máximo? E se ele foi até o máximo, ele não continua tendo resultado. Então, para um avançado, ele vai fazer série entre 10 e 12, entre 12 e 15, entre 15 e 20, entre 6 e 10, entre 6 e 8. São as faixas de repetições. Isso eu abordei muito no curso Métodos Metabólicos e Tensionais de Treinamento daqui do canal. Tá? Agora, já para o iniciante, por exemplo, fixo sim, 3 séries de 10. Por quê? Porque é mais fácil fazer 10 do que fazer 15 com a mesma carga. Né? Então, se eu estou usando uma carga de 3 kg, é mais fácil fazer 10 repetições ou fazer 15 repetições com 3 kg? Fazer 10 é mais fácil. E pensando no iniciante para proporcionar um estímulo mais fácil para ele e progressivo, tem que lembrar do princípio da sobrecarga progressiva, que é um dos princípios mais importantes para o bom resultado do treinamento. É de maneira progressiva que o iniciante ele vai aumentando. Então, o único cliente que justificaria eu prescrever repetições fixas seria o iniciante. Tá ok? E aí, eu trouxe um exemplo aqui, porque é nisso aqui que a gente vai chegar até o final do curso. Imagina uma ficha que você prescreveu, uma sequência de grupos musculares e de exercícios para o seu cliente. Aqui só tem 2, mas imagine que vai ter vários outros aqui. Então, por exemplo, puxador alto é o exercício. Quantas séries? 3. Próxima aula eu vou falar de séries. Quantas repetições? De 8 a 12. Veja que é o exemplo que está aqui, de 10 a 12 repetições máximas, aqui é de 8 a 12 repetições máximas. Tempo de intervalo, 2 minutos. Velocidade de execução, 2020. Dr. Davis, o que é esse 2020? Quando eu abordar velocidade de execução, você vai entender. Por enquanto, se atente apenas a isso aqui, que é o que eu falei nessa nossa segunda aula. Se atente só a esse quadrado aqui, Tá ok? Se atente só a isso. Nada mais. Que é repetições. Tá? Então, vai ficar assim, Se eu estou prescrevendo para uma pessoa mais avançada, de 8 a 12 RM. Se é para uma pessoa mais iniciante, eu prescrevo 15 repetições submáximas. Ah, Dr. Dave, simples assim? É isso? É sempre isso? Não, tá? Isso aqui é só um exemplo. Aqui é uma faixa. Dentro de uma periodização, eu posso aumentar essa faixa para mais repetições ou diminuir essa faixa para menos repetições, aumentando estímulo mais metabólico, diminuindo estímulo mais tensional. Tá? O iniciante, todo iniciante tem que trabalhar com repetições de 15? Não, eu posso trabalhar com repetição de 6, de 8, porque se esse iniciante, por exemplo, ele é um idoso e o condicionamento físico dele, a capacidade física dele é muito baixa, eu passo série de 6, eu passo série de 8 nas primeiras sessões e depois eu vou aumentando a quantidade de repetições. Então não é 15, pode ser menos ainda. Deu para entender? Espero que sim. Então, quando eu trabalho com iniciante, que tipo de repetições eu tenho que usar? Submáxima. Nunca atingir o seu máximo. Tá? E vai para o método de tentativa e erro. Como assim? Eu sempre usei muito na minha prática diária como personal trainer método de tentativa e erro.
O iniciante, tem como você avaliar a capacidade física dele, saber se ele é fisicamente ativo ou não? Sim, tem como. Porém, a maioria dos testes de aptidão física não são localizados para todos os grupos musculares, ok? Ou seja, eu posso fazer um teste de esteira, um teste de RM, com ele determinada, que é um teste de força, e ver que naquele RM, naquele exercício, ele teve uma boa resultado, mas de repente eu coloco ele para fazer uma elevação lateral para ombro, eu coloco ele para fazer um rosca direto para bíceps e vejo que aquele grupo muscular está muito fraco, né? Então não dá para fazer teste de tudo. Então eu sempre fui para o método tentativa e erro. Eu começo pelo mais leve de tudo, a carga, as repetições baixa, 8, 10 no máximo. Anoto qual foi o peso que eu usei, a quantidade de série que eu usei e a quantidade de repetição que eu usei. Na próxima aula eu converso com esse meu cliente iniciante sobre o que ele sentiu. Se a dor muscular que ele relata foi muito grande, uma dor grande, eu vou diminuir essa carga ou diminuir a quantidade de repetições. Alguma coisa eu vou fazer para o estímulo ser menor. Agora, se ele falar, não doeu quase nada, senti só um pouquinho, senti bem pouco, eu sei que foi bom. Se ele falar assim, não senti nada, parece que eu não fiz nada, eu sei que foi fraco. Então, de 8 eu aumento para 10, aumento para 15, tá? Eu aumento de alguma forma ali. Tá ok? Então, essa é a melhor forma de estar aí abordando o iniciante na questão das repetições. Não tem receita de bolo, gente. Método tentativa e erro. Eu, como profissional, sempre preferi errar para menos. E explicando para ele. A gente vai ter que ir te conhecendo aos poucos. Eu posso te colocar mais carga, porque no geral, o iniciante ele sempre vai falar assim, não, mas está fácil. Não, mas está leve. E está fácil, está leve. Mas o músculo não está acostumado com aquele tipo de estímulo. E aí no dia seguinte ele vai estar muito dolorido. Não é que ele não consiga. Então você fala isso para o seu paciente. Não é que você não consiga. Eu sei que você consegue. Só que amanhã você vai estar muito dolorido porque é movimento que você não está acostumado a fazer de maneira repetitiva. Tá ok? Já o intermediário. O intermediário, lembra que intermediário é aquele que tem mais de 6 meses de treinamento? Ele já pode usar entre repetições submáximas e algumas séries repetições máximas. Então, aqui eu não falei como que manipula a repetição máxima e o que é a repetição submáxima. O intermediário ele vai fazer um pouquinho dos dois. Então, ele pode fazer, por exemplo, um exercício que ele faz 3 séries. 2 séries ele pode fazer submáxima. Então, você fala para ele, faz 2 séries de 15. E aí eu quero que na terceira série você não pare no 15. Você vai até o teu máximo. Ok? Vamos ver até o máximo que você vai. E assim você vai anotando e vai vendo como é que está a capacidade máxima dele. E você vai saber se a submáxima está muito fácil, se a submáxima já está bom, já está difícil. Né? O intermediário, apesar dele fazer submáximo, já é um submáximo mais intenso do que um iniciante, tá ok? E aí o atleta ou o praticante ali avançado, aí sim, né? Esse sempre máximo. Sempre máximo. Não tem o porquê você abordar a não ser o aquecimento, né? Então eu chego na academia, hoje eu vou trabalhar peitoral, o primeiro exercício é supino. Ele vai fazer lá 2, 3 séries bem levinho de supino, com a quantidade de repetição razoável ali, nada muito pesado, nada muito levinho, não pode fazer muita repetição para não produzir muito ácido lático e atrapalhar depois quando ele for para a primeira série propriamente dita. Então, o avançado, ele vai fazer o submáximo só para um aquecimento. Aqueceu no primeiro exercício, daí para frente ele está aquecido e está alongado, acabou. Agora todas as séries de todos os exercícios serão máximas, tá? Dentro dessa abordagem aqui. Ok, pessoal? Estamos agora finalizando a segunda aula deste curso. Na próxima aula eu irei falar então sobre séries de treinamento, ok? Aguardo você até a próxima aula.